Quantas vezes, ao enfrentar os nossos próprios gigantes, esquecemos o que devemos lembrar e nos lembramos do que precisamos esquecer. Lembramos as nossas derrotas e esquecemos as vitórias. A maioria de nós pode citar os fracassos que tivemos em seus mínimos detalhes, mas temos dificuldade em nomear as vitórias específicas e notáveis que Deus nos deu no passado. O autor deste texto estava se referindo à história de Davi, o momento em que ele se apresentou diante de Saul para enfrentar Golias. Golias era o gigante que estava desafiando o povo de Deus por 40 dias, humilhando o povo, falando mal de Israel, como se aquela terra não tivesse um Deus que cuidava deles. Ninguém tinha coragem de matar aquele gigante, mas Davi, o homem menos requisitado para uma luta como aquela, se apresentou diante do rei, assumindo esse desafio e dizendo: eu consigo lutar contra ele. O rei deve ter pensado: como assim? Você já se olhou no espelho? E quantos de nós já ouvimos isso também, não é mesmo? Quando decidimos então enfrentar um grande desafio, as pessoas se levantam contra nós, pessoas estas que não têm coragem para fazer o mesmo e tentam nos fazer desistir. Davi foi lembrado por Saul que ele era inexperiente, pequeno, impossibilitado. Talvez essa realmente era a sua realidade, mas Davi pensou diferente. Ele, naquele momento, voltou a sua mente para as experiências que ele já tinha vivido, para os desafios anteriores da sua vida. Mas ao falarem sobre a história de Davi, muitas pessoas focam naquele Davi vencedor de Golias, no Davi que foi rei, no Davi que era líder do exército de Israel. Mas eu quero lembrar um pouco da história de um Davi anônimo, do Davi, filho caçula, talvez o mais esquecido do seu pai. Aquele menino era um pastor, um jovem solitário pelos vales e montanhas, cuidando das ovelhas do seu pai, um rebanho que não era nem seu. Muitas lições podem ser tiradas desse período da sua vida. Foi no momento de anonimato, de solidão, nos vales, que Davi venceu um urso e defendeu as ovelhas do seu pai. Imagina se o urso aparecesse na sua frente. Eu não sei o que faria, como diz o ditado: se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas sabe, ele acostumado a viver naquele vale seco onde ficava, desenvolveu ali técnicas de vitória. Matou o urso, depois matou um leão. E na mente dele, estas experiências eram a prova do cuidado de Deus por ele. Através dessas experiências que Davi tinha vivido, ele sabia que ele não estava só. Diante do rei, ele lembrou das vitórias anteriores e falou: eu venci um urso, eu venci um leão e eu posso vencer este filisteu. O rei não tinha opção B, não era mesmo? Não tinha um segundo candidato. Davi rejeitou as estratégias de guerra de Saul, suas roupas, suas armas, e foi ele, suas pedrinhas e o Deus do impossível. E é claro, ele venceu. Mais uma vez estou citando essa história. Mais uma vez você está ouvindo essa história de outra pessoa. Por quê? Deus tem o propósito de te fazer pensar em uma coisa. Você está em um vale? Você está em um deserto? Você está em uma montanha perigosa na sua vida? Essa é a oportunidade que Deus está proporcionando a você de desenvolver estratégias para vencer os ursos e os leões que vêm até você. Quem testemunhou a luta entre Davi e o urso? Quem o viu matando o leão? Ninguém. Mas ele sabia que Deus o via. Deus está vendo você também, querido. Agarre-se a Ele, firme-se com Ele, faça dele o seu companheiro de desertos e vales. Ele aperfeiçoará você. E quando você tiver desafios maiores, você se lembrará de como Deus agiu no vale anterior que você enfrentou. Deus vai trazer à sua memória. Lembra do leão? Vencemos juntos. Então esse gigante aí não é nada. Davi tinha vivido muitas experiências na companhia do seu Deus. E ele teve autoridade através dessas experiências de dizer assim para Golias: você vem com lanças e espadas, mas eu vou até você em nome do Senhor. Essa frase é fruto de um grande companheirismo, fruto de muitos vales e desertos de solidão. Está sentindo só? Você está sentindo isso?
saiba que você não está só. Este é somente o momento de perceber que Deus está com você, enfrentar os seus ursos e leões e se preparar para as batalhas finais deste mundo. Que Deus te abençoe.